É possível reverter os danos da diabetes? Em curta e simples resposta, sim, é possível e eu já falo como fazer. Primeiro, eu preciso te falar alguns dados. Você precisa saber de algumas informações, como por exemplo, o que causa estes danos? Eu não sei se você já ouviu, mas existe um termo chamado glicosilação. Glicosilação é uma condição onde uma molécula de açúcar se une com uma molécula de proteína. Quando você faz isso, essa proteína ela fica indisponível para o corpo. Além disso, ela pode ser um agente patológico. Você já ouviu sobre o colesterol bom e o ruim, certo? O bom seria o HDL e o ruim o LDL. Eu não vou entrar em detalhe nesse assunto agora, mas, na verdade, eles não são colesterol. Eles são transportadores. O LDL, por exemplo, vem dessa nomenclatura, Low Density Lipoprotein. Ou seja, eles são carregadores de proteínas. LDL e HDL possuem colesterol, mas também triglicerídeos. Então, eles podem carregar também colesterol pelo sangue. O LDL na verdade não é ruim, a menos que seja exposta ao açúcar. Se exposto, irá criar a glicosilação. Isso pode, por exemplo, enrijecer as artérias. Um outro termo que eu quero te passar é o seguinte: Advanced Glycation End Products, ou AGEs, como são conhecidos. Calma, tá? Você não precisa saber inglês nem decorar todo esse nome complicado. Apenas preste atenção no que ele faz. Os AGEs são proteínas também pegajosas e grudentas. Elas se colam em muitas partes do corpo, impedindo, por exemplo, o fluxo sanguíneo no sistema nervoso. AGEs são formados também a partir da combinação de açúcar com certas proteínas. Hemoglobina. A hemoglobina é a proteína que carrega o oxigênio pelo sangue. Este é um teste que vários médicos levam em consideração no diagnóstico de diabetes. Se a hemoglobina está elevada ou não. Neuropatia. Neuropatia são os problemas nos nervos. Primeiro eles aparecem nas extremidades, por exemplo, na ponta dos dedos dos pés e das mãos. E por que estes problemas? Por causa das AGEs, que estão bloqueando o sangue de chegar nos vasos sanguíneos e alimentar esta região. Ou seja, os nervos estão morrendo. O mesmo acontece nas paredes das artérias e olhos, causando a retinopatia diabética, glaucoma, visão embaçada, etc. E aqui abaixo na descrição do vídeo tem um link com o vídeo completo sobre a retinopatia diabética. No tecido conjuntivo, o que acontece? Por exemplo, na sola do pé ou planta do pé, como você achar melhor. Ocorre uma situação chamada fascite plantar, onde basicamente os nervos da planta do pé se contraem e causam dores. Isso acontece bastante em pessoas com diabetes. Infecções. O alimento das bactérias, o principal combustível das bactérias é o açúcar. Se você aumenta a quantidade de açúcar no corpo, é um ambiente perfeito então para as bactérias e fungos crescerem. Por isso, muitas pessoas com diabetes têm muitas e muitas infecções com frequência. Elas estão alimentando as bactérias e fungos, mas não sabem disso. Uma outra situação é a gastroparesia. Gastroparesia, em termos muito simples, é um distúrbio no sistema digestivo, onde ele torna-se lerdo e o corpo não processa a comida na velocidade que deveria. Temos ainda os problemas nos rins e cérebro. Agora você tem uma base de como os tecidos do corpo são afetados pelo excesso de açúcar. Então, a pergunta: como reverter estes danos? Antes de qualquer coisa, então, é preciso diminuir o açúcar. Ponto, isso é básico. Diabetes é uma condição de muito açúcar, não é? Então, olha só, não tem como reverter a doença se não reduzir o açúcar. E como fazer isso? A primeira opção é através de uma alimentação low carb ou então uma cetogênica. A segunda abordagem é o jejum intermitente. A combinação dessas duas técnicas são muito efetivas em parar todos estes danos.
Elas vão reduzir a quantidade de açúcar e forçar o corpo a usar o estoque de gordura como combustível. Mas o problema é que os danos já estão no corpo e muitas vezes eles são irreversíveis. Então, é preciso dar tempo ao corpo para que ele regenere todos os tecidos. Isso pode levar 3 ou 4 meses. Porém, tecidos dos nervos demoram bem mais, porque os nervos crescem apenas 1 milímetro por dia. Sim, é muito lento. Então, os nervos podem demorar anos para voltarem ao normal. Todavia, é possível acelerar este processo. O primeiro nutriente que eu quero dizer é a vitamina B1. Você já cansou de ouvir dela aqui? Como falei em vídeos passados, a vitamina B1 ela é muito importante para quem tem diabetes. E aqui, mais uma vez, mas não na forma solúvel da água, na forma de benfotiamina. Dessa forma, ela consegue ir direto nos nervos com mais facilidade e é absorvida pelo cérebro mais rápido, acelerando o processo. E o segundo nutriente é o ácido alfa-lipoico. Esses dois nutrientes ajudam na aceleração do processo, para regenerar mais rápido os tecidos. Mas tudo começa com a mudança na alimentação. Não adianta tomar 10, 15, 20 cápsulas de suplementos e não mudar a alimentação, e não deixar de comer o que causa todos os problemas. Primeiro, uma alimentação low carb ou uma cetogênica e o jejum. Depois, a suplementação.